Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar do conteúdo da aula 26, que é uma aula bem importante. Então vou deixar bem claro aqui para a gente ver o que a gente vai falar. Vou falar sobre a crise do populismo. Essa crise do populismo ela se divide em 3 momentos. Primeiro, o governo Juscelino, que foi o período de 56 a 61. Juscelino é muito lembrado por várias coisas extraordinárias que fez. Começar por Brasília e também incríveis investimentos na área de infraestrutura, e também por ter trazido multinacionais dos chamados de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos e automóveis, que agradou muito a classe média. Juscelino era um homem muito bem falante, muito elegante, democrático, uma pessoa realmente de fino trato. Tudo isso criou uma imagem muito boa de Juscelino. Porém, esse governo dele foi um governo que abalou muito as finanças do país. Os grandes gastos, endividamento, emissão de dinheiro, que gerou inflação e descontentamento dos setores populares, de tal maneira que no final do governo Juscelino começa uma grande agitação social, greves, protestos de rua, um certo desapontamento geral com a política. Há um episódio bem lembrado que é o da eleição do rinoceronte cacareco. Tudo isso caracteriza aí o final dos anos 50. E aí, nesse ambiente de descontentamento dos setores mais pobres, a classe média adorava ele, mas os setores mais pobres, é que ocorrem as eleições de 60, que vão eleger Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um candidato oportunista, aproveitou esse ambiente de desmoralização, de crítica, também de escândalos de corrupção, para lançar uma candidatura moralista, prometendo varrer a corrupção, varrer os desmandos, ajeitar o país e, principalmente, esses setores da classe média baixa e da classe mais popular votaram maciçamente em Jânio Quadros e esse seu discurso. Ele se torna, em 1960, o candidato mais votado do Brasil até aquele momento. Porém, o governo dele foi um desastre. Primeiro porque ele não tinha apoio parlamentar e, um processo republicano, presidencialista, sem apoio parlamentar ninguém governa. Segundo, porque ele vai decepcionar essa massa de eleitores ao tomar medidas completamente incompatíveis com o que ele havia prometido. Pelo contrário, ele vai até se notabilizar por medidas um tanto quanto estranhas, como a proibição da briga de galo, corrida de cavalo, proibição do uso de biquíni na praia, uma série de medidas moralistas, factoides, tentando alcançar manchetes nos jornais, mas nenhum efeito prático. Mas o grande problema é que estamos em 61, auge da Guerra Fria, o governo brasileiro era monitorado pelos Estados Unidos, em Cuba tinha acabado de ocorrer uma revolução socialista e o Jânio Quadros resolve adotar uma política externa independente, se aproximando da Rússia, da China e da própria ilha de Cuba, se aproximando comercialmente, é preciso deixar claro, não ideologicamente, mas foi o suficiente para uma forte reação. Ainda para piorar, ele resolve condecorar o Ernesto Che Guevara, que era ministro de Fidel, figura famosa que estava aqui, passando aqui pelo Brasil, inclusive numa viagem que não era nem oficial, Jânio Quadros resolve condecorá-lo, pressão enorme sobre ele, e aí ele surpreende e renuncia. Renuncia 7 meses após o governo, e aí assume o vice, que era João Goulart. João Goulart, figura importante, é importante destacar, era o herdeiro político de Getúlio. Aliás, nas eleições de 60, João Goulart tinha concorrido pela outra chapa, não a de Jânio Quadros, mas na época a legislação permitia. João Goulart estava no exterior, estava inclusive na China, quando o Jânio renuncia, e ocorre uma grave crise política. Os militares querem se opor à posse de João Goulart, o país fica realmente dividido, quase assim, uma beira de uma guerra civil, e aí para resolver esse impasse o Congresso aprova o parlamentarismo. Então uma solução de emergência para garantir a posse de João Goulart, mas impedi-lo de governar. Então entre 61 e 63 o Brasil foi parlamentarista, foi governado por primeiros ministros. O primeiro, mais importante, foi Tancredo Neves. João Goulart, porém, consegue reverter a situação e, por meio de um plebiscito, ele consegue recuperar seus poderes. E entre 63 e 64, ele foi presidente.
Nesse curto governo, João Goulart tenta pôr em prática uma política social, uma política em que ele prometia, pelo menos, distribuição de renda, reforma agrária, extensão do direito de voto aos analfabetos, aos soldados, reforma universitária, esse conjunto de medidas que ficou conhecido com o nome de reformas de base. E aí, novamente, a oposição dos setores mais conservadores, dos militares, dos Estados Unidos, temerosos que o Brasil seguisse o mesmo caminho de Cuba. João Goulart começa a perder apoio, também o problema da falta de apoio parlamentar, não consegue aprovar as tais reformas, por sua vez, os setores populares, camponeses começam a pressionar, a anuar um clima realmente de rompimento institucional. Ninguém sabia de que lado viria o golpe e acabou vindo do lado dos militares, com amplo apoio da classe média, da imprensa, dos empresários e dos dois maiores partidos do país, PSD e UDN. É o chamado golpe de 64, que afasta João Goulart e coloca os militares no poder. Então, período importante, crise do populismo, que vai do final do governo Juscelino até o golpe de 64. Essa é bem quente, esse resuminho aí para vocês, tá bom? Um abraço.